sem este autoconhecimento, acabamos por estar numa inconsciência e numa ignorância com a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós. Apesar de eu ter partido do barco de um sítio para ir para outro, antes do barco eu já existia. E o que é que nesse período de existência vai influenciar nas escolhas que eu faço ao longo do caminho? E como é que eu me vou relacionar e vou agir com determinadas pessoas? E quando eu tomar uma decisão, desde que lugar é que eu vou tomar essa decisão? Mas ninguém nos disse que era bom sentir a tristeza ou frustração. Sentir raiva é bom. Se eu não sentir raiva, como é que eu coloco os meus limites? Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Supera-se. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Supera-se é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Olá, eu sou a Mafalda. Bem-vindos a mais uma Supera-se Talks. Hoje temos connosco Sílvia Dias. Ela é psicóloga e psicoterapeuta. Atua tanto individualmente como em terapias para casais. Já organizou também várias jornadas de autoconhecimento, as jornadas do ser, várias jornadas com mulheres, um curso de educação de emoções e vários retiros para casais. Hoje vamos falar de alguns destes pontos. Decidimos falar sobre autoconhecimento e emoções porque só a partir do momento em que nos conhecemos a nós mesmos é que conseguimos entregar-nos aos outros ao nosso redor. Só conseguimos mostrar verdadeiramente quem somos quando sabemos quem verdadeiramente somos. Só conseguimos aceitar amor quando sentimos amor por nós próprios e só o conseguimos fazer quando estamos a ser verdadeiros connosco. E para isso é imprescindível conhecermos quem nós somos e para onde queremos ir. Já em fevereiro começámos a falar com a professora de yoga Flávia Pereira sobre a importância de termos uma boa relação connosco mesmos. Hoje vamos continuar a falar do tema e vamos também perceber como podemos começar a trabalhar e a conhecer-nos a nós mesmos. Como health coach holística, percebo a importância que as emoções têm em todas as áreas da nossa vida, seja na doença ou falta dela, seja na nossa performance, seja na nossa relação, seja nas nossas escolhas alimentares, etc. Conseguimos perceber de onde vêm estas emoções e como podemos geri-las é a melhor forma para conseguirmos otimizar todas estas áreas. Se quiser saber mais sobre o meu programa de coaching, podes enviar mensagem privada ou podes enviar mail para mafala.superas@gmail.com. Por agora vamos ouvir nossa querida convidada Sílvia Dias. Olá Sílvia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por teres aceito o convite para estar aqui hoje connosco, estou muito contente, é um prazer enorme ter-te aqui e para também tentar desmistificar um bocadinho a área de psicologia e dos temas que vamos falar para os nossos ouvintes. Olha, Mafalda, primeiro tu também agradecer-te a ti, agradecer-te a paciência, que às vezes não é fácil encontrarmos aqui horários e dias, assim num tempo tão corrido às vezes, e agradecer-te também, e é uma honra estar aqui e poder falar um bocadinho desta área que eu considero que é tão importante e poderes também agradecer-te pelo teu trabalho, poderes levar isto a mais pessoas e divulgares, que eu acho que é mesmo muito, muito importante. Sim. Portanto, agradecer-te por tudo isto também, por estarmos aqui as duas. Sim, eu acho que é um tema importantíssimo e aquilo que nós tínhamos falado era falar um bocado da parte do autoconhecimento e também um bocado das emoções, e eu acho que é a importância, nós só conseguimos efetivamente estar bem com os outros quando estamos bem connosco e quando nos conhecemos, e é um bocadinho por aí que eu gostava de começar pela parte do autoconhecimento e tentar introduzir um bocado o tema do autoconhecimento e o que é ter autoconhecimento. Uhum. Bom, eu sou suspeita, não é? Mas eu acho que é uma área que toda a gente deveria investir. E quando falamos em autoconhecimento, já não estamos a falar em intervenção de eu tenho uma questão psicológica ou um problema ou uma questão de saúde psicológica e vou tentar pedir ajuda para aprender a lidar com isso ou até para eu nos meus dias ter um maior bem-estar e qualidade de vida mesmo com essa questão. O autoconhecimento vem muito antes disso, não é? Nós, em Portugal, infelizmente, recorremos à questão de
da parte mais psicológica ou do desenvolvimento pessoal ou do autoconhecimento, já quando temos questões para resolver. Eu tenho uma questão de relacionamento ou tenho vindo a ter questões de relacionamento com, sei lá, na minha relação amorosa, com o meu chefe, com a minha mãe, com o meu pai, o que seja, ou eu tenho uma questão, muitas vezes também com questões de ansiedade, ou tenho, seja lá o que for, ou a minha história de vida é uma história difícil e é difícil lidar, ou em determinadas situações eu tenho esta questão. Geralmente as pessoas só procuram o autoconhecimento, a psicologia, o desenvolvimento pessoal nessa fase de vida. Mas o autoconhecimento é fundamental nos seres humanos, até para prevenção. Certo. Prevenção do que é que pode vir aí, o que é que pode desenvolver, mas até prevenção no sentido de eu viver uma vida com maior qualidade de vida e sentindo melhor comigo própria. Ok, eu já me sinto bem comigo própria, ótimo, então tu podes melhorar ainda. Porque o autoconhecimento basicamente é a consciência de nós mesmos. E para que é que isso serve? Para que é que isso serve, não é? E às vezes parece que é algo tipo um pouco até utópico ou associado a outras questões, mas isto serve para tudo. Porque nós somos um todo. Nós agimos, acordamos, temos determinados comportamentos, temos determinadas ações, lidamos com várias emoções ao longo do dia, seja com os nossos filhos, com os nossos maridos, com os nossos companheiros, com a nossa família, no nosso trabalho. Temos que tomar decisões constantemente, mais até do que aquelas que temos consciência, não é? E este autoconhecimento ajuda-nos a fazer isso, a lidar com todas as emoções, a conhecer quem é que eu sou, desde onde é que eu quero estar, desde onde é que eu estou a ter esta atitude com o meu filho, com o meu trabalho, etc. E ajuda-me também a tomar uma decisão mais consciente e não baseada na reatividade ou na impulsividade. Ajuda-me a escolher ir por aquele caminho ou por outro caminho. Ajuda-me a avaliar o que é o melhor para mim, tendo em conta quem é que eu sou. Sim, sim. Porque Ajuda-me a ter, desculpa. desculpa, Não, ajuda-me a ter percepção também do que é que eu estou a sentir. E se eu estou a sentir, o que é que eu tenho que olhar? O que é importante olhar para poder lidar melhor com isso? Ou seja, eu acho que nós, seres humanos, temos muitas possibilidades. E esta é uma grande e é uma boa possibilidade para podermos viver melhor. E se nós podemos viver melhor tomando ou através do nosso autoconhecimento, da consciência de quem eu sou, para onde é que eu quero ir, onde é que eu estou, como é que eu lido, como é que eu reajo, então eu acho que é uma bênção, não é? É uma bênção poder agarrar esta oportunidade e fazer esse caminho. sim, sim, concordo plenamente, até porque era como estavas a dizer, mesmo na parte das relações e aquilo que nós queremos fazer, seja na carreira, seja relações, seja com aquilo que gostamos, aquilo que não gostamos, nós só conseguimos alinhar isso com aquilo que realmente queremos quando sabemos quem somos, porque é muito Claro, difícil, por claro. exemplo, é muito difícil aceitar amor quando não sentimos amor por nós próprios, porque não estamos alinhados de certa forma com aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que não gostamos de fazer, etc. E às vezes, sem este autoconhecimento ou sem esta consciência, eu nem sei que isso é difícil para mim aceitar amor. Ou se eu aceito ou não amor. Ou o que é isso para mim. Ou o que é que eu. Como é que é a minha relação comigo, não é? Acabamos por estar numa inconsciência e numa ignorância com a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós, não é? Sim, E eu acho que é tão fundamental, é tão importante e até desmistificar isto, não é? Em Portugal isto não é comum, mas se formos a outros países, isto é como ir quase ao dentista. Eu costumo dar na brincadeira, brincando, mas dizendo sim, a sério, não é? Um exemplo que é, nós levantamos e lavamos os dentes todos os dias, porque achamos que os dentes têm que ser lavados todos os dias, e tomamos banho, etc. Então porquê é que não cuidamos de quem nós somos de uma forma interna? Por não ser visível? Porque não é hábito? Porque a sociedade também ainda não está desperta para isso? Bom, pode haver vários motivos. Mas se temos essa possibilidade de limpar a casa e de arrumar a casa por dentro, por que não?
Sim, eu acho que parte muito também de uma questão cultural, que é uma coisa Uhum, que eu, por exemplo, o exemplo que deste de lavar os dentes é uma coisa que nós, desde criança, fomos ensinados a fazer. verdade. Fomos ensinados a cuidar muito da parte externa, lavar os dentes, lavar o cabelo, cuidar de nós, de forma geral, da parte externa. Mas tudo o que Uhum, seja mais interno é algo que, e posso estar enganada, pode ser a minha percepção, mas acho que só nos últimos anos é que tem vindo a ganhar mais atenção, pelo menos como tu dizes, em sim. Portugal, só nos últimos anos é que tem vindo a ganhar mais atenção, também porque se tem tentado trabalhar mais de forma preventiva, num bocado o que estavas a dizer inicialmente, que é não Felizmente. ir só à parte não ir só ao psicólogo quando já está lá o problema, mas Sim. trabalhar um bocado de forma preventiva. Se bem que isso ainda acontece muito. Isso é o modus operandi, pronto, é o que acontece. Mas felizmente, nestes últimos anos houve assim uma promoção do bem-estar, do autoconhecimento, que fez abrir muitas portas. E também através de situações que nós vivemos difíceis, não é? Situações mais delicadas, como por exemplo, sei lá, os incêndios, uh, como é que as pessoas estão, Uhum. a guerra, o Covid, a pandemia, o confinamento. Ou seja, isso também ajudou. Mas caramba, como eu costumo dizer, é preciso acontecer algo para ficarmos alerta. Bom, Sim, que seja isso também. O que é bom é começar e começar a abrir portas e tomarmos esta consciência do quão é importante e de como é que eu posso, no fundo, viver melhor esta vida que eu tenho, não é? E viver de uma forma mais consciente, mais segura, mais confiante, com mais possibilidades. E eu costumo dizer que ainda bem que estamos nestes anos, que eu acredito que vai ser ainda melhor, não é? É um caminho que temos vindo a fazer e a abrir, e vamos ver para que isto se abra mais, não é? sim. Eu acho que o que disseste da pandemia, acho que foi, pelo menos eu falando um bocado na minha experiência, acho que a pandemia a mim fez-me parar e começar a olhar mais para dentro, porque a maior Hum, parte das pessoas, e eu fui uma delas, comecei a trabalhar de casa, isto é, começámos sempre a ter mais tempo, porque não temos o tempo de viagem, então faz-nos ter mais tempo e a possibilidade de dedicar esse tempo a nós e a nos descobrirmos mais quem somos era uma opção e pareceu-me, sim. digamos, uma boa opção e sem dúvida que foi muito importante em, em várias áreas, seja Uhum, na saúde, seja na questão da minha autoconfiança e essa autoconfiança melhorar a minha performance na carreira, desporto, etc. E é tudo, uhum, digamos, um ciclo que começa, efetivamente, que pode começar, aliás, com este autoconhecimento. sim. Eu costumo dizer, nós, enquanto sociedade, estamos numa velocidade tecnológica, tudo é rápido, é um clique, Certo. nós conseguimos comida, conseguimos um date, conseguimos um encontro, tudo, através de um clique nós conseguimos tudo. E a questão do confinamento fez-nos parar e quase tomar consciência da nossa verdadeira natureza, que não é tecnológica, que não é nessa velocidade em que nós andamos em piloto automático de tomar banho, sair, trabalhar, miúdos na escola, etc, etc, não é? E isto ajudou-nos a parar e dizer, espera, desde onde é que eu ando? Qual é o sentido da minha vida? Quando nós paramos, fazemos um balanço. Ajuda-nos a isso, não é? E depois também, com tudo o que aconteceu, ajuda-nos também a regressar a quem nós somos, aos valores internos. O que é importante? Com tanta gente a morrer, com tanta gente Claro. que ficámos afastados durante meses e meses, o que é importante na minha vida? Quais são os valores que eu quero viver na minha vida? Como é que eu quero viver? E isso ajudou bastante. Eu só espero é que não seja sol de pouca dura, não é? Sim, Porque nós, a tendência é voltarmos novamente. Então, que de vez em quando voltemos a quem somos de forma a fazer um balanço do que é realmente importante e tomemos consciência para novamente irmos para a vida, desde quem somos. sim, sim, a esperança é que depois de ver os benefícios de efetivamente começar a fazer este caminho do autoconhecimento, que, que as pessoas queiram cada vez mais dedicar tempo, vendo os benefícios. Uhum, uhum, Mas pegando também um bocado no que tu disseste da parte de
desmistificar um bocado o autoconhecimento, porque acho que às vezes pode ser um bocado associado à parte da espiritualidade e obviamente pode estar associado, mas não só. Mesmo a parte de nos autoconhecermos só no sentido de perceber quais são os nossos triggers para ficarmos chateados com alguma coisa, quais são os nossos triggers para ficar mais ansiosos, etc. Só este, digamos, o primeiro nível, digamos, de Uhum. autoconhecimento já pode ter um impacto muito positivo em todas as áreas da nossa vida. Claro. E eu acho que hoje confunde-se uma data de palavras, de conceitos e de coisas, com autoconhecimento, espiritualidade, quando tudo não pode ser separado, está tudo integrado uma na outra, e espiritualidade não é mais nem menos do que consciência do aqui e do agora, não é? Consciência do momento presente, do estarmos centrados, do estarmos aqui. E isso também é uma tomada de consciência, isso também ajuda a tomar consciência. Confundimos muito espiritualidade com esoterismo e realmente não é a mesma coisa, porque esoterismo é algo que tem a ver com algo externo a nós, não é? Espiritualidade é dentro, é algo interno, não é? E nós confundimos muito e às vezes procuramos explicações no esoterismo como se até dando o poder e a responsabilidade a coisas externas a nós. Eu acredito que sim, que somos influenciados por todas as circunstâncias, ok? Não estou a dizer que Certo. é mau ou é bom ou quer que seja. Mas a espiritualidade tem a ver com uma consciência interna do aqui, do agora, do momento presente, do estar aqui. É diferente, não é? É diferente. E nós confundimos muito isto, não é? E também não podemos estar a separar as coisas, porque nós, seres humanos, somos compostos por 5 dimensões: a dimensão física, a dimensão mental, a dimensão emocional, a espiritual e também a energética, porque se tudo é átomos e moléculas, nós também somos energia, não é? Então é importante olharmos a consciência de nós mesmos ao nível destas 5 dimensões que não conseguem ser separadas, estão entrelaçadas. Sim, sim. Nós, em relação à parte da consciência e essa influência externa, é muito mais, digamos, fácil termos a percepção de as coisas materiais nos influenciam, mas esta consciência de que podemos ter crenças que são antigas e algumas dessas crenças que nos estão a limitar de certa forma, isto já por vezes é mais difícil, pode não ser mais difícil, mas é algo que não estamos tão habituados a fazer, então Uhum, inevitavelmente torna-se mais difícil porque não estamos habituados a fazer e que é também muito importante, se não ainda mais importante, ter essa uhum. consciência interna. Nós não estamos habituados a fazer e muitos de nós nem sequer têm consciência. Eu acho que olhamos para esta coisa das crenças e tudo mais como algo assim fora de nós e como algo que um bocado subjetivo, não é palpável, não é? Não é? Mas quando vamos trabalhar, quando fazemos esse trabalho, então damos-nos conta e muitas vezes ficamos até mesmo, uau, surpreendidas com as crenças que nós temos e como isso influencia tudo na nossa vida. A forma como nos relacionamos connosco, com o outro, com a vida, com o mundo, com toda a gente, não é? Mas pronto, há aqui esse trabalho a fazer para quem está cada vez, ou vai indo, ou vai estando cada vez mais disponível Sim, para o exatamente. fazer, não é? E agora pegando um bocadinho nisso, o que é que achas que poderiam ser, digamos, os primeiros passos para quem está para quem quer começar este caminho do autoconhecimento, quais é que achas que poderiam ser os primeiros passos para estas pessoas? Olha, há pessoas que optam muito pela consulta de psicologia ou de psicoterapia. Não tem que ser isso. Até porque hoje em dia hum, há uma oferta enorme na área do desenvolvimento pessoal. Certo. E há programas de desenvolvimento pessoal que é completamente diferente da consulta de psicologia ou da psicoterapia, que são programas que eu considero mais ou menos formativos, com esse objetivo de desenvolver atividades, passar por vivências em que ganhemos essa consciência sobre nós e esse autoconhecimento. Então, há muitos programas de desenvolvimento pessoal. O que eu acho importante eu acho que esse seria um caminho, e acho que é importante quem
fizerem ou começar por esse caminho, ver o profissional também, que conhecimentos é que tem, porque hoje em dia há muita oferta de muita gente que faz programas de desenvolvimento pessoal, mas que na verdade fizeram um curso de 3 dias e por alguma razão os cursos de 3 dias são diferentes de anos e anos de formação e anos de experiência, não é? Acho que é importante escolher-se, por exemplo, um programa de desenvolvimento pessoal com um profissional que tenha conhecimentos verdadeiramente e experiência para tal. Senão é uma troca de experiências, só é uma partilha de vivências, digamos assim. Depois, outra forma para as pessoas que ainda estão mais reticentes há livros que podem ser o início em que me despertam curiosidade e que me fazem pensar sobre algo que eu não me dei conta. Então, a leitura pode ser sempre também uma forma. Assim como falo em livros, falo em podcasts, não é? Que falam sobre temáticas. Olha, eu nunca ouvi falar sobre isto, deixa-me ver o que é isto. Sim. Para, ok, eu ouvir, escutar e... ok, olha, eu nunca tinha pensado sobre isto. Ou seja, eu acho que isso são todas boas formas de começar antes de se ir e sem se ir ou ter que se ir para uma consulta de psicologia ou de psicoterapia. Também é possível, também é viável, claro que o investimento é muito maior. E se calhar há programas muito bons, online, presenciais, há uma oferta enorme e acho que era um bom começo. Sim, eu acho que já agora, já que estamos a falar de programa, tu tens o programa do Ser que eu tive a dar uma vista de olhos no Instagram e acho que é uma ótima opção para quem efetivamente quer começar por um programa, porque efetivamente é, digamos, os primeiros passos para quem está a trabalhar neste autoconhecimento. E em relação à parte, por exemplo, dos livros, eu acho que foi um bocado assim que começou a minha jornada, foi principalmente ver podcasts e ler muitos livros. Tens assim algum livro que te tenha marcado mais ou que achas que possa ser importante para quem está a começar esta jornada? Olha, eu acho que existem vários livros e depende muito das pessoas. Contudo, eu acho que até vou partilhar um livro que descobri há muito pouco tempo, que descobri há meses esse livro e que eu quando li o livro pensei, uau, o livro é tão simples e tão, sei lá, tão bonito, nem sei explicar, que eu pensei, quem me dera ter encontrado este livro há uns bons anos atrás. E o livro chama-se As Regras de um Cavaleiro. Por acaso não conheço. É um livro que não é muito conhecido, foi-me sugerido também. Não é um livro comum, assim, dentro de livros de desenvolvimento pessoal, Sim, etc. E quando li aquele livro pensei, uau, isto é espetacular. Fala-nos sobre valores, basicamente. Não dizendo que são valores, não é? Mas achei esse livro espetacular. Contudo, eu acho que há sempre livros mais também conhecidos que podem recorrer. Eu lembro-me que há um livro que é super antigo, que é muito simples de ler, que as pessoas gostam muito de ler e que é sempre uma referência que eu também dou, que tem a ver com a Louise Hay, o Pode Curar a Sua Vida, por exemplo. Mas existem outros. Há um livro muito bom que saiu, penso que o ano passado, que é da Filipa Maló, que acho que tem a ver, agora não me lembro do título, O Caminho do Coração, qualquer coisa do género, que também considero que seja muito bom. Quer dizer, há tantos livros, não é? Eu certo. estou aqui Acho a que olhar também para ver se eu encontro aqui algum que para a seja. tua lista de livros. Exato. Mas muitos deles eu até nem tenho aqui, mas eu acho que tem que ser um livro que ressoe connosco, que nos cause curiosidade. Que, ok, deixa-me ver como é isto, deixa-me ler mais um pouco. Mas quer dizer, houve tantos livros, houve um livro que no início também me marcou, mas que eu sei que não é um livro já tão simples, que chama-se O Caminho Menos Percorrido, foi dos livros que mais me marcou. Quer dizer, há tantos livros que eu acho que podem ser livros, lidos e que eu acho que é importante ressoarem, não é? Sim, Connosco. Mas, bom, há muitos livros. É importante ressoar connosco e nos tocarem, porque às vezes nós estamos a aconselhar um livro, pode ser bom para nós, mas
Pode certo, não sem ressoar dúvida. tanto no Sim, sim, outro, não é? sim, sim, Mas há imensos, há é imensos. muito, digamos, bio-individual, isso que uma Uhum. pessoa pode gostar, outra pode não gostar. Mas, por acaso, eu acho que um dos primeiros livros, confesso que quando eu era adolescente e mesmo na faculdade, que eu não era uma pessoa muito adepta de leitura, acho que só comecei a ser mais adepta de leitura quando comecei a minha jornada com o autoconhecimento. E eu acho que um dos primeiros livros que eu li que mais me marcou foi um que eu acho que é muito conhecido, não é acho, é muito conhecido, que é Um Homem em Busca de um Sentido. Uau, esse livro é espetacular também. Sim, do Viktor Frankl. Sim, e esse livro ele não te ajuda propriamente a descobrir-te a ti mesmo, mas ajuda a perceber primeiro a importância de ter de nos conhecermos e Uhum, também me mostrou o quão o quão mais fortes somos do que aquilo que nós achamos. uhum, uhum. Sim, Esse acho esse que foi livro um dos livros que mais é me um marcou. livro é um livro muito bom e que também me marcou bastante, que eu também gosto muito. Também é uma boa sugestão mesmo. Sim. Sim, acho que foi assim dos primeiros livros que, que eu li e que mais me marcaram, Uhum, sem dúvida. uhum. Sim, sim, sim. Esse pode ser um começo também. Sim. Mas é como estavas a dizer, há imensos livros, e também depende um bocado da área que queiramos começar. Por exemplo, o que eu Uhum, falei tem muito a ver com descobrirmos, digamos, a nossa força. Há outros livros que uhum, têm mais a ver com hum, espiritualidade. Estou-me a lembrar de outro livro que eu li, que eu normalmente leio os livros em inglês, só tenho que pensar como é que é a tradução em português. Acho que a sim. tradução em português é Espírito Indomável, que fala um Esse por bocado acaso não conheço. Sim. sobre espiritualidade, só que eu, como tenho uma base científica, gostei especialmente do livro porque ele fala em muitos estudos, Uhum, mas fala muito da importância de nos conhecermos a nós próprios e, e de estudos que foram feitos relativamente a isso. Ah, uhum, uhum. mas é como estavas a dizer, há imensos livros e podíamos estar aqui Sim. até amanhã a falar Falar de sobre livros. sobre livros, é Sim. verdade. Sim. E agora, ainda na parte do autoconhecimento, quais é que tu achas que são digamos, as principais. Já vamos falar em algumas delas até aqui, mas quais é que achas que são as principais vantagens de ter este autoconhecimento? Seja o autoconhecimento mais, digamos, profundo, se é que assim que se pode chamar, de saber o que é que a nossa alma quer, seja, seja que simplesmente o autoconhecimento mais de primeiro nível, digamos, de se perceber quais é que são os nossos triggers e perceber como é que esses triggers influenciam a nossa vida. Uhum. Bom, eu acho que há muitos e, há muitos benefícios ou vantagens, digamos assim, não é? Quando nós não sabemos onde é que estamos, não sabemos para onde é que vamos, nem como Certo, fazemos. certo, sem dúvida. Quando nós não sabemos para onde vamos, também podemos ir para todos os lados e não chegar a lado nenhum. Quando nós também não sabemos como é que havemos de ir ou qual é a melhor forma de caminhar, porque diverge e difere de pessoa para pessoa, nós podemos fazer um caminho mais difícil, outro um pouco mais fácil, mas eu não sei, eu vou experimentar. Não é que a experiência não seja necessária, porque depois é tudo aquilo que o influencia, não é? Tudo aquilo que influencia. Está-me a vir aqui uma imagem que é: imaginem que eu estou num barco, eu estou num sítio, eu sei, é importante para mim saber onde é que eu estou. Depois entender para onde é que eu vou. Depois, como é que eu vou fazer para chegar lá? Certo, E ao longo do caminho, eu vou sozinha? E se no caminho encontrar mais pessoas que eu tiver que levar no barco? Como é que eu me relaciono com elas? E até pode despoltar algo que eu não sei o que é. Mas se eu estiver consciente do que é que despoleta aquela ação ou reação, aquela emoção, etc., tudo o que está por detrás, ou seja, apesar de eu ter partido do barco de um sítio para ir para outro, antes do barco eu já existia. E o que é que nesse período de existência vai influenciar nas escolhas que eu faço ao longo do caminho? E
como é que eu me vou relacionar e vou agir com determinadas pessoas. E quando eu tomar uma decisão, desde que lugar é que eu vou tomar essa decisão? Como é que eu escolho? Esta escolha é baseada em quê? Ou seja, eu acho que esta metáfora, digamos assim, do barco e de antes do barco e do caminho que virá é uma metáfora da vida. E o autoconhecimento ajuda-nos a posicionar, a fazer tomadas de decisão ou escolhas mais conscientes e a viver da melhor forma. Ou viver de uma forma mais tranquila, mais consciente, mais serena e mais feliz. Sim. Claro que a vida também traz desafios. Eu posso pensar nisto tudo e estar consciente disto, mas a meio do caminho eu apanho uma tempestade. Há sempre imprevistos. Mas até nos imprevistos, se eu tiver este autoconhecimento ou esta consciência de mim própria, eu vou agir de determinada forma, que se calhar não agiria se eu não o tivesse. E se calhar uma melhor forma, o melhor para mim, para lidar naquele momento com essa tempestade. Sim, até porque é como estavas a dizer, no caso de se nos conhecemos a nós próprios, sabemos que, por exemplo, se não sabemos lidar muito bem com a tempestade, se calhar conseguimos de antemão praticar e melhorar alguma da falha que nós sabemos que temos. Só que se não tivermos este autoconhecimento, não conseguimos de alguma forma melhorar ou, se for o caso, aceitar e tentar evitar estar de frente com o que quer que seja que estamos a falar, mas de alguma forma ou melhorar essa coisa ou tentar evitar que estejamos sujeitos a essa determinada situação. Claro, claro. Faz toda a diferença. E só o facto de saber quem somos, estar num lugar de centramento, de consciência, muda tudo na tomada de decisão e no lidar com as adversidades que a vida, ou com o mar, ou o céu, ou o tempo nos traz, digamos assim. Sim, sim, exatamente. E agora, mudando um bocadinho de tema, mas que está obviamente relacionado com a parte do autoconhecimento e que eu acho que é importante falar para também tentar desmistificar um bocadinho, é que nós todos temos energia feminina e energia masculina, e às vezes é difícil quando começamos a fazer esta jornada do autoconhecimento e percebemos de certas coisas, e por exemplo, no meu caso, sendo mulher, que tenho certa energia masculina, aceitar essa energia masculina, ou pelo contrário, e falo no meu caso, por exemplo, eu que desde sempre tive, como é que eu ia dizer? Tive um bocado aversão a tudo o que fosse machismo. Então, por vezes, acho que negligenciei um bocado a minha energia feminina eh, por causa disto, porque tento provar o que, digamos, aos homens que não fazem sentido ser machismo, então negligencio a minha energia feminina. E que eu acho importante falar disto porque todos nós temos energia feminina e masculina e que é importante, ao estarmos a fazer esta jornada do autoconhecimento, aceitar, digamos, não quer dizer que não possamos melhorar, obviamente, mas aceitar estas diferenças das nossas duas energias, digamos. E quais é que são digamos, podias falar um bocadinho das diferenças entre estas energias femininas e masculinas e a sua importância? Olha, dizer que independentemente de sermos mulheres ou homens, todos nós temos uma energia mais feminina e outra energia masculina. E que somos um todo. E que o ser humano, ainda bem que tem essas duas energias, porque nós precisamos delas. Contudo, e dizer outra coisa também, que machismo ou feminismo é diferente de feminino e masculino. Certo. São assuntos completamente diferentes. Contudo, nós mulheres, homens também, mas falando aqui nas mulheres, somos filhas de uma sociedade patriarcal. E o que é uma sociedade patriarcal? É uma sociedade que valoriza, vou passar, é um bocado redundante, valoriza valores masculinos. E o que são valores masculinos? Valores masculinos é inteligência, competição,
objetivo, fazer, muito ligado ao fazer, atingir, ou seja, está muito ligado mais à ação, digamos assim. E nós precisamos disso. Também ao racional, ao lógico, ok? E nós também precisamos disso. Só que a sociedade sobrevalorizou esses valores. Basicamente, foi passando de geração em geração, isto já vem de... Certo. Não é de há 10 anos atrás, ou de 20 ou de 50, não é? Foi passando sempre a mensagem de que esses eram os valores que deveríamos nos reger e que esses eram os valores mais importantes. E que se não nos regêssemos por esses valores, claro que não nos foi dito assim, nós não nos iríamos, passa a expressão, safar na vida. Porque sempre nos foi dito de tu, para seres feliz, tens que tirar um curso, ser boa aluna, seres inteligente, teres uma carreira de sucesso, fazeres isto, aquilo e o outro e o outro. E o que é que nós fizemos? Fizemos isso. Porque se for-nos dito que era assim que íamos ser felizes e que íamos ser amados, digamos assim, de uma forma inconsciente ou subconsciente, foi-nos dito isto, nós fizemos tudo isso. Então desenvolvemos muito a nossa parte ou a nossa energia mais masculina. E com o tempo fomos-nos desidentificando da energia feminina, que valoriza ou que tem como valores base a partilha, a sabedoria, o estar, o ser, os valores, a conexão a quem sou, a alma, Sim. o sentir, digamos assim, e fomos-nos desidentificando disso e fomos até, de alguma forma, rejeitando isso, porque isso não nos ia levar, ou pelo menos não nos foi dito, que nos ia levar a algum sítio que fosse bom e importante para nós. Contudo, a vida sabe muito o que faz, como eu costumo dizer. E onde há desequilíbrio, o nosso sistema, ou nós e a vida, que é um todo, não é? Repõe sempre esse equilíbrio. E quando nós começamos a desconectar desses valores mais femininos, que é como quem diz, desconectarmos da alma, o corpo repõe a verdade. E muitas vezes a vida tira-nos o tapete e há uma doença, há uma depressão, há um burnout, há um esgotamento, há um divórcio, há uma separação, há uma morte. Há algo que para nós é difícil e nos faz parar. E quando nós paramos perante essas situações que são muito desafiantes, colocamos tudo em causa, em perspectiva e fazemos um balanço do que é importante para nós. E começamos a pensar, então eu andei uma vida toda em que me sacrifiquei, me esforcei, em que fiz, em que tirei um curso, tirei boas notas, entrei na faculdade, saí da faculdade, arranjei um bom emprego, tenho uma carreira de sucesso, comprei uma casa, tenho um casamento, tenho filhos, tenho não sei o quê, atingi todos estes objetivos e para quê? Para quê? Se eu não sou feliz, se eu não me sinto realizada, se eu não me sinto satisfeita. Se cheguei aqui e tenho esta situação. Isto faz-nos reposicionar na vida. E isso leva-nos às vezes a situações e a momentos difíceis da nossa vida. Porque é quase como se tudo cai por terra. Tudo aquilo que andámos a fazer durante 20, 30, 40 anos cai por terra. E realmente não é tão importante como é. E é nesses momentos mais difíceis que nós voltamos à terra, que nós voltamos às raízes, que nós voltamos a quem somos, que nós voltamos aos valores com que nascemos, que nós voltamos à alma. Sim. E às vezes isso é um caminho difícil, em esta ligação de nos voltarmos a ligar mais a esta energia feminina, em que começamos a entender que andamos numa predominantemente energia masculina, desligados de uma energia feminina, não servindo. Ou seja, vamos para o mundo não servindo os valores que defendemos, não servindo a alma, não servindo o nosso feminino. E é nessas alturas que nós nos reposicionamos e voltamos ao equilíbrio. Se bem que isto nas palavras parece muito simples, mas que às vezes é um caminho que é bastante doloroso ou desafiante, não é? Porque nós precisamos disto. Nós não podemos voltar a estar só a ser ou estar ou ligados à alma, mas podemos estar ligados à alma e fazer a partir ou desde a alma, desde esses valores, ir para a ação desde aí, porque senão caímos num vazio muito grande e o preço a pagar é muito elevado, não é?
Sim, o que estavas a dizer, às vezes o que eu acho que acontece é que nós definimos os nossos objetivos com base não naquilo que nós queremos, mas com base nos objetivos que achamos que as outras pessoas querem que nós tenhamos. Uhum, E uhum, é o que estavas a dizer, depois o que acontece é que estas situações mais extremas, digamos, põe-nos tudo em perspectiva e tentar conectar mais com quem efetivamente somos e aquilo que é efetivamente importante para nós. uhum. Sim, porque, quer dizer, são situações muito difíceis que nos ajuda-nos a voltar de uma forma não simpática e às vezes forçada a quem nós somos, não é? Uhum, Porque paramos e começamos. Espera, eu andei uma vida toda, por exemplo, a perda de alguém, não é? Em que eu não disse tanta coisa, eu não vivi tanta coisa, eu não partilhei tanta coisa com aquela pessoa e agora já não posso fazer isso. sim. E o que é que fica? E o que é que me levou a não estar tanto, a partilhar tanto, a dizer? E eu começo a pôr tudo em perspectiva. E começo a pensar o que é realmente importante para mim? Uhum, O que é que realmente é importante? São situações dolorosas, mas que nos fazem regressar, entre aspas, a casa, não é? A quem nós somos. E de alguma forma a reequilibrar. Nós somos mulheres, vivemos numa sociedade contemporânea, somos mulheres da ação, não podemos negar essa energia uhum, também, mas no fundo fazer um bocadinho a ligação entre a ação, desde onde é que eu ajo, e a ligação entre energia feminina e masculina. Quem é que eu sirvo? São aquilo que tu acreditas, aquilo que tu és, os teus valores, a alma, ou para onde é que tu vais? Desde onde é que tu vais para a vida? Desde quem tu és ou desde aquilo que te dizem e que tu achas que tu és? Que é diferente, não é? sim, sim, exatamente. E por vezes não é muito fácil, porque é uma coisa que muito provavelmente estamos desde crianças a partir de um sítio que provavelmente, de uma crença que provavelmente nem é nossa, e que pode ser difícil às vezes mudar, digamos, o chip Uhum, e começarmos a mostrar quem verdadeiramente somos, mas efetivamente quando começamos a fazer esse trabalho de primeiro, obviamente, estar consciente de quem nós somos e depois atuar hum, perante esses valores, como disseste, uhum, sim. os benefícios, digamos, podem ser muito bons e efetivamente começamos a viver de forma alinhada com quem nós somos. Exato, exato. E às vezes é necessário passarmos por isto, digamos assim. Não é? Sim, Às vezes não há outra forma. sim, às vezes é preciso, como tu disseste, a vida tirar-nos o tapete debaixo de nós, para nós, porque com tudo nós temos a oportunidade para aprender com tudo nos acontece, Uhum, mas e essas coisas mais extremas obrigam-nos, digamos, a aprender, hum, como tu disseste, de uma maneira não simpática, mas obrigam-nos efetivamente a ter, a fazer esta aprendizagem. uhum, sim. E às vezes eu costumo dizer, às vezes há pessoas que têm um problema grave de saúde e não no momento, não é? Porque é bastante doloroso e eu acho que no momento nem conseguimos ver, obviamente, e estamos em dor e é difícil e há que acolher essa dor. Mas passado uns tempos há pessoas que dizem ainda bem que isto me aconteceu. Porque no fundo ainda bem que isto me aconteceu, é ainda bem que eu pude parar e fazer este reposicionamento e fazer um balanço do que é que realmente é importante na minha vida. Porque senão eu continuaria a fazer da mesma forma e, no fundo, sem ter consciência, mas desligando-me de quem sou. Certo, Portanto, exatamente. às vezes é a única forma de pararmos e às vezes são verdadeiras bênçãos, se bem que no momento Não parece. é doloroso e não parece. Não Mas é? claro que não é preciso chegarmos a essas situações para começarmos. E se começarmos a trabalhar como nós dissemos inicialmente, a trabalhar no caminho do autoconhecimento, vamos, digamos, tentar prevenir algumas situações. Obviamente há coisas que Uhum. não conseguimos controlar, Claro, mas tentar claro. prevenir
e tentar viver mais alinhada com quem nós somos. Claro, claro, claro que sim. Sim, e por acaso estava-me a lembrar que o tema do podcast deste mês é prazer. E aqui o prazer é muito mais do que prazer carnal. Prazer é dar tempo a nós mesmos de fazer aquilo que nós gostamos. Mas eu quis trazer esse tema porque para percebermos aquilo que nós gostamos, precisamos de nos conhecer. Então Claro. achei que, por exemplo, Como para é, mim. Diz, desculpa. como é que podemos escolher coisas que nos deem prazer sem saber aquilo que nos dá prazer e como é que nós vivenciamos esse prazer, Exatamente. não é? É um bocadinho isto. Sim, sim. O facto de nós que sabemos aquilo que gostamos faz primeiro faz com que nós façamos essa coisa mais vezes e depois faz com que aproveitemos e estejamos mais presentes quando estamos a fazer essa determinada coisa. Claro, claro. Faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Sim. E só ainda na parte da energia feminina e energia masculina, uma coisa que também queria perguntar, o facto de ser mulher implica que a energia feminina, como nós temos todos energia masculina e feminina, mas o facto de sermos mulher implica que termos a energia feminina em, digamos, maior percentagem ou não necessariamente? Não, eu não considero isso. Há muitas teorias, há muitas perspectivas, mas não considero. Até porque, como eu disse, nós somos filhas do patriarcado. Nós crescemos a valorizar a energia mais masculina, os valores mais masculinos e a viver como tal. Então é natural que tenhamos muito mais desenvolvida essa energia masculina do que propriamente a nossa energia feminina. Portanto, não considero que por sermos mulheres, e depois temos que ver também outra coisa, não é? Nós temos homens que têm uma sensibilidade muito grande e que, apesar de ser homens, têm uma energia feminina muito desenvolvida. Ou seja, independentemente de ser homens ou mulheres, não quer dizer que tenhamos essa energia mais desenvolvida e os homens, por exemplo, terem uma energia masculina mais desenvolvida. Acho que hoje em dia não podemos olhar dessa forma, porque viemos todos do mesmo sítio, crescemos com os mesmos valores em termos de educação ou muito semelhantes Uhum. e acabamos por desenvolver mais um lado do que outro e agora, no fundo, o caminho é chegar a esse equilíbrio e viver as duas energias na nossa vida. Tanto acho que nos homens como nas mulheres. Acho Sim, que sim. o objetivo é esse. Sim, até a principal razão pelo ter feito esta questão é que às vezes, tal como eu disse no meu caso, na minha experiência, que acho que negligencio um pouco a minha energia feminina, acho que também às vezes do outro lado, sendo homem, às vezes é esperado do homem que negligenciar a energia feminina, porque Uhum. o homem, e ouvimos, de certeza que não é a primeira vez que ouvimos, que o homem não pode chorar. E o facto de termos, digamos, crescido numa era patriarcal faz com que nós mulheres estejamos, digamos, habituadas a abraçar mais a energia masculina, mas também faz com que os homens tenham sido ensinados a rejeitar esta energia feminina e a expressar, a ser mais emocionais e a expressar essas emoções. Uhum. Sim, é das coisas que mais se ouve, não é? O que só via, um homem não pode chorar, o homem. Então, o sentir em determinados homens era algo que não era quase permitido, não é? Porque senão também não eras um homem. Mas eles próprios precisam de desenvolver também a energia masculina e de equilibrar a sua energia feminina. É um trabalho diferente, o caminho do homem e o caminho da mulher, se bem que tem muitas semelhanças, porque ambos temos essas duas energias para equilibrar, não é? Mas sim, acontece muito e eu espero que agora também o caminho seja diferente de forma a integrar essas duas energias, tanto em nós mulheres como nos homens, digamos assim. Sim, sim. É essa, a esperança é esse o caminho, é preciso começar, ou continuar, digamos, a trabalhar nele. É isso. E pegando aqui no que começámos a falar agora, na parte das emoções, tentando primeiro dar uma definição daquilo que é uma emoção. Olha,
A palavra emoção, se formos à origem etimológica, claro, vem de emovere. E emovere quer dizer que há algo em movimento, não é? Movimento. Emoção é algo que existe dentro de nós, que se move dentro de nós. Eu costumo dizer, podemos considerar que é uma energia que se move dentro de nós. E pode ser vários tipos de energia, ou vários tipos de movimento, digamos assim, não é? Uhum. Contudo, nós, como não somos educados a sentir, ou não fomos educados para sentir e para nos permitir sentir essas emoções, o que se move dentro de nós fomos nos desligando cada vez mais do corpo. Até porque hoje em dia não é por aí, mas até mesmo nós não valorizamos tanto a educação física e a educação artística como valorizamos a matemática, as ciências, não é? E nós fomos desconectando cada vez mais do corpo e ficando cada vez mais ou menos conscientes do corpo. E assim mesmo também desconectados da alma, porque a alma vive no corpo. Como nos fomos desconectando do corpo, não estamos habituados a sentir nem a identificar o que sentimos, ou seja, as emoções. Então, quando eu sinto algo, ou quando eu tenho a percepção de que estou a sentir algo dentro de mim, isso pode ser muito assustador. Pelo menos emoções catalogadas como negativas, porque isso não existe. Não existem positivas ou negativas, digamos assim. E isso pode ser muito assustador. Só que quanto mais reprimimos sentir e não queremos sentir e dizemos não, pera, ou nem sequer de uma forma inconsciente não as identificamos, não reconhecemos, elas vão ganhando cada vez mais força. Exato. E como tudo em nós, dentro de nós, quer ter uma voz, quer ter uma palavra, quer dizer algo. E é quase como, eu costumo dizer, as emoções é quase como sentamos a uma mesa de uma família. E se nós tivermos alguém que queira participar e queira opinar e queira dizer qualquer coisa, nós dizemos, não, agora não. Vai dizendo, ok, tudo bem. Só que quando isto começa a ser frequente não, eu nunca posso falar, eu nunca tenho uma voz, a pessoa vai começar a ficar frustrada. E ela vai querer fazer-se ouvir-se. Então, mas todos têm palavra, têm algo a dizer menos eu, e vai gritar, de forma a ser ouvido. É a mesma coisa com as emoções. Quando elas gritam, digamos assim, entre aspas, não é? Já é de uma forma que eu às vezes perco o controle. E pode ser de uma forma muito assustadora e avassaladora. Só que como não fomos educados a sentir, a permitirmos sentir, a identificar, a reconhecer isto que se move dentro de nós, é muito mais difícil identificar, aceder, acolhê-las e lidar com elas. Sim, eu acho que há duas coisas que tu disseste aí que eu acho que é mesmo são mesmo muito importantes, que é a primeira é a parte de nós não sermos educados, não temos aprendido a lidar com essas emoções e como tu disseste, nós, apesar de não ser dada tanta importância ao exercício físico, por exemplo, como à matemática, mesmo assim ainda temos uma disciplina que é o exercício físico, mas não temos nenhuma disciplina que é lidar com as emoções, por exemplo. Então ainda é, digamos, ainda é menos valorizada do que a parte do corpo, porque como tu disseste, sendo as emoções, digamos, a energia que circula em nós somos um povo muito materialista, digamos, que liga muito mais e também é o que aprendemos, nós aprendemos física de tudo que seja material, não a física da parte da energia. Então, isto faz com que nós valorizemos muito mais aquilo que é material, seja o nosso corpo, do que propriamente a energia, essa parte das emoções. Uhum, uhum, Eu acho que é muito importante, lá está, começamos a efetivamente dar valor a isto, porque as emoções podem influenciar tudo na nossa vida. E depois o segundo ponto que eu acho que também é muito importante é que não há emoções boas ou más, é simplesmente a interpretação que nós damos às coisas. claro. E o rir em público devia ser exatamente igual a chorar em público. É uma emoção, é uma expressão de uma emoção, não há certo nem errado. Mas nós não temos vergonha nenhuma de nos rir em público, no entanto, Uhum. a maioria de nós tem vergonha de chorar em público. Ou seja, é aquilo que tu dizes, nós fomos habituados ou sempre nos disseram que
a alegria e a felicidade era muito bom sentir-se, ainda bem que a sentíamos, mas ninguém nos disse que era bom sentir a tristeza ou a frustração. Aliás, nós hoje em dia vemos crianças às vezes com falta de pouca resistência à frustração, e o que nós dizemos é para com isso, está calado. Ou se nós vimos uma criança a chorar porque está triste, porque não consegue ter alguma coisa, nós vamos lá e dizemos, não chores, não faças isso. Ou seja, mesmo de uma forma indireta, sempre nos foi dito que isso não era bom sentir-se. Se eu estou zangada, isso é feio. Então, se é feio, eu vou reprimir aquilo que é feio, porque eu quero ser amada, eu preciso ser amada, então eu não vou sentir nem mostrar coisas feias, digamos assim. E fomos catalogando dentro de nós, ou categorizando como emoções boas e emoções más. Só que isto não existe. Existem emoções, existem movimentos que se geram dentro de nós, existem energias, e todas elas podem ser boas e podem ser mais destrutivas ou podem ser não benéficas. Sentir zanga, sentir raiva é bom. Se eu não sentir raiva, como é que eu coloco os meus limites? A raiva tem um papel muito importante, não é? De colocar limites, dizer não, até aqui tudo bem, senão eu abuso de mim própria ou permito ser abusada. Atravessam os limites. Então isso é bom. Mas quando a raiva passa a uma raiva descontrolada ou não adaptativa e gera fúria ou etc., e isso geralmente acontece porque a raiva é reprimida e não é sentida, isso pode ser autodestrutivo para mim e para o outro. Como ao medo. É bom ter medo. Se eu não tivesse medo, eu chegava lá abaixo à rua. E antes de passar a estrada, não olhava para a direita, para a esquerda e atravessava. O medo protege-me. Se for desadaptativo, ou seja, se for sentido de uma forma desadaptativa e eu tiver a percepção, ok, estou com medo e isto começa a intensificar, pode paralisar-me. E isso também não é bom. Todas as emoções têm um papel positivo e têm um papel muito importante em nós. E podem ser positivas e podem ser negativas. Só que nós fomos habituadas a vê-las como boas, umas boas e outras más, quando na verdade isso não é assim. E quando vemos como más, reprimimos. E quando as reprimimos, é natural que lidemos ou não lidemos com elas, e elas depois, quando surgem, lidemos de uma forma desadaptativa. Sim, exatamente. E sim é que vai ter consequências. Sim, eu acho que é esse o ponto importante, que é o problema começa quando definimos num saco as emoções boas, noutro saco as emoções más. Mas o maior problema é quando as emoções más são vistas como para serem reprimidas, para serem escondidas. E depois, como estavas a dizer, é a evolução que elas, quando não expressas, digamos, vão evoluir para algo pior. Exatamente. Portanto, é importante cada vez mais nos ligarmos ao corpo, tendo consciência do nosso corpo, do que se move dentro dele, e reconhecer e identificar aquilo que se move, as emoções, de forma a eu aceder e poder acolher, não as reprimindo. Porque reprimindo depois vai ter sempre consequências menos positivas. Sim, porque depois também depois de começarmos a perceber as emoções, também começámos a ligar um bocadinho a parte energética das emoções àquilo que sentimos fisicamente no corpo, que se calhar, não sei, se calhar uma dor no pescoço era algo que queríamos ter dito e não dissemos, por exemplo, ou uma dor no coração estamos frustrados com alguma coisa, e o facto de começarmos a perceber estas emoções faz com que também consigamos, obviamente, trabalhar nelas e expressar e geri-las, digamos. Claro, é super importante, não é? E nós não podemos olhar para as emoções como isto é uma emoção e nada tem a ver com a parte mental ou com a dimensão mental ou física, porque uma emoção é sentida no corpo. Dimensão física, ela manifesta-se através do corpo. Certo. Por detrás tem uma dimensão mental. Se eu percepciono como má ou boa, é porque eu tenho a crença que aquela emoção é boa ou má. Isso já vai influenciar e já vai influenciar a forma como eu me relaciono com ela.
A parte emocional é, se eu não me permito lidar e sentir no corpo e ela manifestar-se, eu vou reprimir-me, isto tem consequências negativas. Obviamente que se a emoção é uma energia, então ela vai acumular, e é como uma panela de pressão. Se ela não vai ter forma, ela não vai ficar ali encurralada, ela acumula e rebenta, não é? Ou Sim, seja, está tudo interligado, não é? Não podemos separar as coisas, e as emoções é exatamente igual. sim. Muito obrigada, Silvia, por teres aceito o convite. Eu não sei se há mais alguma coisa que queiras acrescentar. Acho que já falámos aqui de muita coisa muito interessante. Pelo menos muito interessante para mim, e tenho a certeza que os nossos Sim. ouvintes também vão achar muito interessante. E que os vão fazer querer começar esta jornada, tanto no autoconhecimento como também ter mais consciência das emoções e como é que podem fazer para expressá-las e geri-las desde o início e não, como tu disseste, deixar que a panela de pressão rebente. Uhum. Olha, nós tínhamos aqui conversa para dias e para Sim, horas e tínhamos aqui assunto pano para mangas, como se costuma sim, dizer. Mas acho que só isto já é importante. Se as pessoas ficarem com esta consciência destes aspectos e destes assuntos e destes temas tão importantes, acho que já é excelente. E agradecer-te também o convite e agradecer-te a paciência, agradecer-te também a partilha e agradecer-te o estar aqui. É um pouco isso, Mafalda, não sei. muito obrigada. Eu fico. O prazer é todo meu. Fiquei muito contente quando aceitaste e acho que tivemos uma conversa ótima. Ahm, eu queria te perguntar só se queres partilhar alguma rede social ou Uhum, algum projeto que tenhas em mãos. uhum. Olha, então para quem me quiser encontrar, poderá fazê-lo através de silviadias.pt, do site, ou através de, bom, mais fácil o Instagram, que é silviadias.psicóloga, acho que é isso. Bem, tem um bocado estranho não saber, mas acho que é isso, sim. De qualquer Que das maneiras, depois eu sim, confirmo e eu deixo os links em baixo, exato. direitinho. Que é onde eu vou também partilhando muito frequentemente por semana alguns temas, projetos que vão surgindo. Neste momento, há assim um grande projeto que é a Jornada do Ser, neste momento. Uh, eu tenho estado. A Jornada do Ser já acontece desde 2014, 2015, já vamos para a 11ª, 12ª, eu acho, edição. E é um programa que só abre candidaturas uma vez por ano, Uhum. porque é um programa de desenvolvimento pessoal que dura 9 meses. Porque eu acredito que quando nós começamos neste caminho de autoconhecimento é importante não fazer uma coisa e, ok, não a pessoa, qualquer mudança efetiva exige tempo. É preciso tempo e é preciso trabalhar nestas dimensões que falamos. E por isso é que existem a razão destes 9 meses. Eu costumo dizer, um bebê, quando é fecundado, vem um óvulo, não vem o bebê completo e ele está pronto a Certo. respirar, a nascer e a andar, não é? E nós, em todas as mudanças, precisamos deste tempo de consolidação, de estruturação, de integração. E então agora vão estar abertas, vai ser no final deste mês de junho, vai haver um webinar gratuito sobre a Jornada do Ser. E a partir daí vão ser abertas as candidaturas à jornada das próximas edições, seja ela online ou presencial. E é um percurso muito bonito, que me deixa sempre nostálgica. Estamos agora a terminar os dois, um grupo já terminou, que foi a versão online, e o grupo presencial vai terminar também agora em junho, no final, que me deixa sempre nostálgica, mas que é muito bonito ver a evolução das pessoas. Quem eram as pessoas que entraram em outubro e quem são as pessoas que saem em junho é algo muito gratificante mesmo, e que eu sinto muito orgulho por essas pessoas, Sim. não é? E é muito às vezes tocante e comovente ver a evolução delas. Então é uma oportunidade que não dá para muita gente, porque os grupos também não podem ser muito grandes para garantir a qualidade, não é? Qualidade, exatamente. Mas que eu acho que quem quer fazer um caminho e ver mudanças em si, e um caminho sólido, estruturado, protegido e seguro,
poderá talvez inscrever-se no webinar para ver o que é e depois ver se sentir-se, olha para mim, olha, não faz sentido para mim e é o que é. Este é assim o grande projeto que neste momento está mais, agora, o mais esperado, digamos assim, uma vez que só abre vagas uma vez por ano. Sim, sim. Eu vi alguns testemunhos das edições passadas e acho que efetivamente devias te sentir feliz e orgulhosa porque pelos testemunhos sei que ajudaste muita gente e é sem dúvida muito gratificante conseguires ajudar as pessoas neste caminho de autoconhecimento. Olha, eu costumo dizer uma coisa que é: todas as pessoas que entram são quase. São tipo os teus filhos. É isso, é isso. Ainda outro dia eu partilhei, não é? Que eu tenho uma ligação muito grande com todas as pessoas que passam por lá e que eu sinto um amor profundo por essas pessoas e no final é sempre muito comovente ver a evolução e deixá-los ir e voar. É um Sim. bocadinho isso. É muito isso. É assim, um projeto que eu estimo muito e eu costumo dizer que é o meu bebê, que gera muitos bebés e muitos renascimentos, uma vez que é um percurso de morte e de renascimento para uma nova pessoa Uhum. e uma nova vida mesmo. Muito obrigada, Silvia. Foi um prazer enorme ter-te aqui. Aprendi imenso. Muito grata eu, Mafalda, por tudo, mesmo. Acabaste de ouvir mais uma Super Talks. Espero que tenhas gostado. Espero que de alguma forma eu e a Silvia tenhamos convencido a quereres começar a tua jornada de autoconhecimento. Se gostaste, podes colocar um gosto. Podes ainda subscrever ao canal e ativar o sino para que recebas notificações sempre que eu lançar um novo vídeo. Se tiveres alguma sugestão de um tema ou de um convidado que gostaste de ver na Super As Talks, podes enviar mensagem privada ou e-mail para mafalda.superas@gmail.com. Se tiveres ainda alguma dúvida sobre o programa Super, o meu programa de Health Coaching, podes também enviar mensagem ou e-mail. E vamos nos tornar super juntos.